Aqui é Walter Júnior do canal do Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem. E eu estou gravando esse vídeo porque uma pessoa me fez uma pergunta e o tema é a predeterminação da vida. Será que tudo o que acontece na nossa vida tem que acontecer? Não há como a gente modificar, a gente não consegue interagir, não há como a gente mudar aquilo que já está prescrito? Será que nós somos reféns de um destino traçado? E a ideia que a gente vai te trazer talvez não seja essa. Se você pensar a vida pelo ponto de vista material, realmente a vida não tem muito sentido. A vida é meio besta, né? Por mais que filósofos antigos, né, Epiteto, por exemplo, tentava dar um sentido de uma prática correta, né, uma vida assertiva para o encontro da felicidade, do bem-estar, mais ou menos isso. Antigos filósofos já diziam, já tentavam dar um sentido para a vida, dando essa noção de que uma correção no seu agir, uma correção no seu pensar, talvez proporcione uma vida mais tranquila, mais ditosa. Mas isso não justifica, ou isso não explica se realmente a vida já está pré-estabelecida, se nós vamos passar pelo que temos que passar. A vida, pelo ponto de vista material, ela não tem sentido, ela é muito besta. A gente nasce e o nascimento é sempre um trauma para os pais, né? Sempre um trauma positivo ou negativo, é sempre um trauma, né? É uma crise, vamos assim dizer. Os pais ficam desesperados, essa criança nasce e você vai crescendo e você passa pela infância. E é engraçado que uma das poucas espécies que eu saiba, acho que é a única no planeta que tem a infância como nós temos, é a espécie humana. Em qual sentido? No sentido de que a criança humana, ela é totalmente dependente dos pais. Diferente, por exemplo, de algumas espécies de animais em que as crianças nascem, os bebês nascem e em poucas semanas elas começam a se virar, elas começam a andar, elas começam a correr, elas buscam comida, buscam alimentação. Na espécie humana, a criança nasce totalmente dependente. Se não forem os pais para dar cuidado, atenção e proteção, ela morre em 24 horas, sem alimentação e sendo vulnerável aí aos ataques da natureza, né? Então a nossa infância é uma infância de dependência, né? Talvez, em algum sentido mais transcendente, a ideia seja despertar nos pais a ideia de cuidar, de zelar, e nas crianças a ideia de que nós não podemos viver sozinhos, nós precisamos de alguém que cuide de nós, nós precisamos interagir. Mas aí a gente tem uma infância que cresce, passa por uma juventude às vezes cheia de problemas, a gente quer experimentar, a gente quer buscar os prazeres da carne, a gente costuma dizer aqui nos nossos estudos isso, né? A gente passa por uma juventude que quer buscar os prazeres da carne. Queremos de qualquer forma saciar os 5 sentidos, sentindo prazeres no toque, na pele, no sexo, ou no álcool, na bebida, no consumo da alimentação, da carne, ou vendo coisas maravilhosas, ou ouvindo coisas excitantes, ou sentindo odores que sejam excitantes. Então a gente passa por uma juventude onde os nossos 5 sentidos são despertados e às vezes a gente exagera. Isso muitas vezes deixa cicatrizes e a gente cresce trazendo essas cicatrizes de uma juventude complicada depois de uma infância totalmente uma infância totalmente dependente, e a gente chega à maioridade trazendo essas cicatrizes, passa por uma maioridade em busca de poder manter-se, né? De um trabalho, de uma riqueza, de uma moradia, de construir uma família, e aí na família vêm os descendentes e você se vê nos seus filhos, você se vê nos seus netos, aquilo que você passou, você vê ali na sua frente, é algo sem realmente muito educativo essa dinâmica do nascer e envelhecer, né? É muito educativo. E aí você vai ganhando a maturidade, né? E já sabe que em algum momento seu corpo vai começar a apresentar doenças, em algum momento seu corpo vai vir à falência e você vai ter que morrer. Todos nós já sabemos que nós vamos morrer. E a morte nunca é suave para nenhum de nós, a morte nunca é bondosa. A morte física é sempre dolorosa, é sempre sofrida. E acabou. Tudo o que você viu, tudo o que você experimentou, acabou aí. Então, se nós dissermos que há uma predeterminação e que tudo está decidido, é enxergar a vida por um ponto de vista muito restrito.
É como se você estivesse pensando em termos da matéria, em que as coisas são como são. Você não está levando em perspectiva, não está colocando no seu pensamento, no contexto do seu pensamento, a ideia de que há uma continuidade. Há um antes e há um depois. E se esse antes predeterminou o que está acontecendo, a vida continua totalmente besta, como se você tivesse pensado por um olhar materialista. Há uma diferença entre você acreditar que nós somos imortais e acreditar que nós reencarnamos. São coisas diferentes. Acreditar que somos imortais é entender que a passagem por aqui é uma só, morreu, acabou. Nós vamos para uma outra dimensão e a nossa consciência sobrevive nessa dimensão. O que nós passamos por aqui, passou, se deu certo, se deu errado, vai embora. E se está predeterminado? Isso quer dizer que alguém tolhiu, alguém restringiu as nossas experiências, alguém guiou as nossas experiências para que a gente passe por essas circunstâncias e nós não teremos a chance de modificar ou de passar por outras experiências. Se realmente a vida está predeterminada, se há um karma que determina a nossa existência, nós estamos presos. E me parece que essa explicação ela é contraproducente para dar sentido à vida. Não nos parece racional que nós tenhamos apenas uma experiência e que essa experiência obrigatoriamente seja restrita. Ou, se nós voltarmos aqui, se aceitarmos a reencarnação ou as múltiplas existências, também se entendermos que está tudo pré-determinado, nós somos apenas joguetes. Nós não precisamos interagir. Todo o nosso esforço, mesmo no caso dos antigos filósofos que nos sugeriam um comportamento ético, um pensamento ético, né, uma vivência correta, tudo isso perde o sentido. Não há razão para que eu seja uma boa pessoa. Não há razão para que eu seja uma pessoa caridosa. Não há razão para que eu ame. Não há razão, porque está tudo determinado, se é esse o olhar. Está tudo pré-estabelecido. Eu não preciso me esforçar. Eu posso apenas sentar e esperar. E talvez até essa minha atitude de leniência diante da vida, essa minha atitude de comodismo, ou de apenas assistir tudo como um espectador, talvez já esteja pré-determinada, né? Então eu sou apenas um boneco. Não nos parece que isso dê sentido à vida. Porque qual a razão disso? Qual seria a razão de tudo já estar pré-determinado? O que a gente aprende com isso? De que valeria o meu esforço? Aonde está o meu esforço? Aonde estaria o meu mérito? O mérito daqueles que se esforçam em detrimento daqueles que não fazem nada. Então me parece que tanto a visão materialista, por mais que os filósofos da antiguidade até hoje tentem dar uma razão para justificar o materialismo e uma vivência no materialismo, aqueles que acreditam e aceitam a reencarnação, mas um pré-determinismo, parece que essas duas circunstâncias não explicam a vida de forma racional. Parece-nos que o mais lógico realmente é aceitar que a consciência sobrevive à morte. Nós morremos várias vezes, mas a vida é a mesma. E como que alunos numa escola, nós vamos nos graduando ano a ano, ou vida a vida, a cada vez subirmos mais, aprendermos mais, nos qualificarmos mais, potencializarmos as nossas capacidades, nos transformarmos em pessoas melhores, em criaturas melhores, a ponto de estarmos no mais alto, ensinando os que estão abaixo. Isso na prática do amor. E se isso for a solução, se essa terceira explicação for a correta, não parece certo que a gente seja ou esteja preso a uma pré-determinação. Então nós explicamos assim: o livro da vida não está escrito. É assim que a gente explica. O livro da vida tem um título. O livro da vida tem capítulos, e cada capítulo tem um título, mas as páginas estão em branco, totalmente em branco. Nós é que vamos escrever dia a dia e confirmar o título ou fazer daquele título uma ironia, um sarcasmo. Em tal idade, fulano de tal vai morrer. Se vai morrer realmente, ou será apenas uma morte social, uma morte psicológica,
Somos nós que vamos decidir. Fulano de tal, na idade tal, vai acontecer isso. Se isso vai acontecer, ou apenas seria um título metafórico, somos nós que vamos decidir. Dessa forma, estaria sob nossas mãos a melhoria no nosso dia a dia, as consequências das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, os méritos em cima daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E nós ainda ensinamos mais. Nós dizemos que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, pelas consequências do que nós fizermos, nós somos responsáveis pela nossa não ação e pelas consequências da nossa não ação. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer gera consequências. E nós seremos responsáveis por essas consequências. Isso faz com que nós sofremos consequências dos nossos próprios erros ou acertos. Isso nos dá o poder de administrarmos a nossa vida. E se algo acontece, não é porque estava escrito, foi porque eu não assumi a responsabilidade para impedir ou porque eu provoquei aquele acontecimento. Se foi um acontecimento trágico, pode ser que esteja no título do livro, mas pode ser que o acontecimento trágico seja o início de uma nova jornada, de um redescobrimento, de uma mudança, e o acidente seja ali uma potência transformando a minha vida para algo melhor. E se nós começarmos a entender a vida com essa liberdade de ação, em que nós plantamos o que quisermos plantar, mas teremos que colher o que nós plantamos, se nós enxergarmos a vida com essa liberdade, nós vamos acabar entendendo que a vida tem o que nós vamos chamar de uma programação existencial. A cada existência houve uma programação, uma projeção sobre as experiências que eu deveria viver, mas não estão definitivas. Ou seja, as previsões são a nível macro e não a nível individual, diário, a cada minuto, mas de uma forma mais abrangente. E se há uma pré-determinação, isso quer dizer que algumas experiências talvez eu até tenha que passar, mas elas podem ser positivas, elas não precisam ser negativas. E eu continuo com a liberdade de decidir e de fazer melhor. Vamos dar um exemplo na escola. A média para eu passar de ano talvez seja 6, mas eu não quero passar com 6. Eu quero passar com 9. Eu quero passar com 10. Eu posso fazer. Mas eu posso apenas fazer o básico e passar com 6. Lembrando que se eu passar bem de ano, a próxima experiência talvez seja melhor. Se eu passar muito mal ou se eu repetir, a próxima experiência será de sofrimento. Então eu continuo sendo dono da minha verdade, dono da minha vida, eu continuo tendo ingerência sobre a minha existência, eu posso modificar os acontecimentos da minha vida, e aqueles que porventura estejam dentro da programação, eu posso utilizá-los como ferramenta de transformação. São crises, são circunstâncias desagradáveis, acidentes, que não precisam ser determinantes para a minha frustração, para a minha tristeza, para o meu sofrimento. Podem ser circunstâncias que alavancam o meu crescimento. Então nós acreditamos não na pré-determinação, nem acreditamos no karma. Nós acreditamos na liberdade, no livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, nesse sentido, é o oposto à ideia de pré-determinação e de karma. Se há livre-arbítrio, não pode existir karma e pré-determinação. Só vai se entender karma se entendermos como consequências das atitudes que nós causamos, mas que continuamos tendo ingerência e podemos modificar. O livre-arbítrio estará sempre presente. Somos donos do nosso amanhã, apesar de escravos do nosso ontem. O nosso amanhã pode ser melhor. É isso que a gente acredita. Liberdade. E devemos assumir a nossa vida, assumir o controle do navio da vida e buscar fazer sempre o melhor. Lembrando que todas as atitudes positivas, todas as atitudes assertivas geram consequências positivas e benéficas. Espero que eu tenha respondido a pergunta, ou pelo menos esclarecido de alguma forma. Qualquer dúvida pode interagir com a gente. Deixa uma mensagem aqui nesse vídeo que a gente responde, ou então manda sua pergunta para o nosso WhatsApp. Está aparecendo aqui embaixo no vídeo. Obrigado, fique com Deus, até o próximo encontro e tchau.